Bom dia, pessoal! Bem-vindo à nossa aula de História, quinta-feira, dia 13. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar um texto do livro. Para isso, vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir em História, página 6 e página 7. Nós vamos trabalhar 6, a 7 e a 8. Nós ainda estamos falando sobre fontes históricas ou objetos que contam história. Hoje a gente vai falar um pouco dos indígenas. Dá uma olhada nesse vaso aqui. Vamos olhar o outro. São vasos indígenas que foram construídos pelos índios brasileiros. Vamos ouvir o texto? Está lá na página 6 de História, Outros Olhares. Vamos conhecer outras fontes históricas? Os vasos de cerâmicas indígenas, por exemplo, são objetos que mostram parte da maneira de viver do povo que o produziu. O povo Assurini do Xingu, que vive no Pará, produz vasos para armazenar e servir alimentos e líquidos. Observe esta imagem de pote de cerâmica indígena criado por esses povos. Esses são cerâmicas Assurini do Médio Xingu. A arte em cerâmica dos quilombolas recupera lembranças da história dessa comunidade. Quilombola, os negros que vivem nos quilombos, a gente já estudou sobre isso. Veja essas imagens de vasos de cerâmicas produzidos para armazenar e transportar água, criados por mulheres do quilombo de Itamatatiua, no Maranhão. São utensílios de cerâmicas. São vasos de barro, né, meninos? Produzidos pelos índios para carregar água. Converse com o professor sobre as diferenças que vocês notaram entre a cerâmica do quilombo do Itamatatiua e a cerâmica do Xingu. O que vocês perceberam? Uma é maior, outra menor. Uma está pintada de preto, a outra eles fizeram um furinho nelas com a ponta do dedo para enfeitar e ficou bem legal. A respeito da cerâmica produzidas no quilombo Itamatatiua e pelo povo Assurini do Xingu, marque um X na alternativa correta. Essas cerâmicas são fontes históricas porque refletem a maneira de viver de quilombos, dos quilombolas e dos indígenas? Sim. Elas revelam, por exemplo, que eles não têm água encanada, que eles precisam carregar águas em potes, que eles não têm nada de plástico, que é de barro, que foram eles mesmos que fabricaram, né? Provavelmente com o material que tem perto da casa deles. Então, tudo isso conta muito sobre eles. Essas cerâmicas não são fontes históricas, porque tais vasos não permitem obter informações sobre a maneira de viver dos quilombolas e dos indígenas. Tá errado, né? Você estudou que, ao pesquisar a história das pessoas e de objetos, podemos descobrir diversos acontecimentos. Por isso, para obtermos informações sobre algo que aconteceu, usamos fontes históricas variadas. Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, outro dia eles descobriram cocô humano fossilizado aqui na América, que tem data de muitos anos atrás, muitos mil anos atrás. Então, o que eles descobriram? Que o ser humano esteve naquele determinado lugar. Eles podem saber várias coisas sobre a história só pelos objetos, pelas fotos, como é que as pessoas se vestiam, tá lá na foto, né? Como é que as pessoas eram, tá lá na foto. O que elas comiam, tá lá nas fotos. Ou o que os móveis que elas utilizavam, os móveis, se você cuidar deles, eles duram para sempre. Então, pelo menos daquela época, né? Porque hoje não é bem assim, não é verdade? Bom, boa atividade e hoje, vocês vão fazer a página 8, e eu não vou ler para vocês vão ler, tem um caça-palavras, tá vendo, ó?
um labirinto e vocês vão ter que encaixar algumas palavras aqui, mas tá bem facinho. Vocês vão ler e vão mandar no Classroom para me ver se vocês conseguiram acertar, tá bom? Beijo, boa atividade.